meus caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Pode Assistir. Eu sou o Richard Ribeiro, o R2. Eu sou o Rodolfo Castrezano, o Nerd Rabugenta. E eu sou o Ailton do Failcast do site Invader. Hoje a gente tá aqui pra falar de Preacher e porque a série foi um pouco desgostosa pros fãs das HQs e porque quem não conhecia as HQs talvez tenha gostado um pouco mais da série. Ela foi uma série que dividiu bastante opiniões, mas assim, tudo depende. Tem gente que leu as HQs e não gostou, tem gente que leu as HQs e gostou, tem gente que também nem leu as HQs, não sabia nada de Preacher, viu e gostou. E o melhor, né? Teve gente que viu a série e isso levou as pessoas a quererem buscar sobre as HQs. Preacher é uma série de quadrinhos da Vertigo, que foi criada pelo Garth Ennis e desenhada pelo Steve Dillon, que é muito foda. É uma das coisas mais fodas que eu já li na minha vida. É uma série que ela é ao mesmo tempo revolucionária, anárquica, ela como se diz, ela explora um monte de espaços que pouca gente estava explorando. É quadrinho pra gente grande. E é um quadrinhos que eu li todas as 75 edições que saíram, eu devorei e fiquei triste quando acabou. Fiquei muito triste quando acabou. Quem foi a ideia de adaptar Preacher pra uma série? Foi do Seth Rogen. Oh. Seth Rogen, o gordinho lá do... Como que é aquele filme dos carinha lá? É o Finn, segurando as pontas, entrevista. Isso, o gordinho. Ele é daquela turma do Michael Cera, do Jonah Hill, estão sempre fazendo filmes do Jimmy Stram. Isso, ele tentou primeiro adaptar os quadrinhos dos quadrinhos na série de televisão do Besouro Verde, que ficou uma porcaria, e daí ele não conseguiu, ele foi atrás do Preacher. É uma baita responsabilidade adaptar Preacher, né? Porque é uma série fechada que tem muitos fãs. Preacher é muito foda por causa dos personagens. Os personagens são muito fodas. O Jesse Custer é muito foda. A Tulipa é muito foda. Tudo que aparece, o Cassidy, quando eles começam a enfiar coisas meio malucas, tipo como que é, o santo dos assassinos, é de explodir a cabeça. Assim, e dá pra ver que, tipo, não talvez foi boa ou ruim a adaptação, isso é de cada um, mas uma coisa que teve, pelo meu ver assim, não que hesitei de analisar a série, mas foi um esforço, porque pra quem não sabe, foi o Seth Rogen e o Evan Goldberg que resolveram adaptar Preacher. E essa dupla já teve antes um filme muito famoso que é o Superbad. Os dois também escreveram juntos e fizeram um filme. O grande problema é saber o que Superbad tem a ver com Preacher, né? Que, tipo, são conceitos completamente diferentes. Não, desculpa. É que eu tô querendo dizer o seguinte. Eu acho que, tipo, é uma dupla que ela produziu o Superbad junto e eles sempre produziram conteúdo juntos. Então eu acho que eles viram em Preacher uma chance de fazer o estilo de comédia deles, que é o que muita gente um pouco reclamou da série, meio que eles pegam a comédia deles e inserem na adaptação de Preacher. Ficou quase parecendo como se eles quisessem dar a visão deles de Preacher. O que é um problema, porque Preacher tem a própria visão muito forte. Se você pensar bem, Preacher é uma HQ da Vertigo, e como todos os HQs da Vertigo, ela tem por si uma ideia de explorar algo que não foi explorado. Por exemplo, Sandman, que é da Vertigo também, se eu não me engano. Sandman, você vê um HQ impressionante sobre seres com poderes cósmicos, onde não tem porradaria, onde basicamente o duelo tá em filosofia, tá no discurso. Isso é incrível. O Lucifer também, que é também da Vertigo, pega nesse mesmo aspecto. Então, toda a HQ da Vertigo ela tem um objetivo diferente de sair um pouco dos clichês de HQs, de história de super-heróis, e contar uma nova história de um outro jeito. Preacher, por exemplo, é uma história que tem realmente uma coisa básica de, entre aspas, super-heróico, mas não é claro, que é um cara com poderes, no caso, que é o pastor, Preacher, que ele ganha a Gênese e com isso ele ganha o poder de ter a voz de Deus. Só que o legal não é a voz de Deus, o legal não é como ele usa os poderes também, mas é a visão que o Garth Ennis, o criador de Preacher, tem em fazendo essa road trip, da visão dele crítica, meio, entre as contemporânea, dos Estados Unidos hoje em dia. Eu não li HQ, então não tenho esse campo de visão. Então você deveria ler HQ. Não, eu vou ler, tá na lista aqui desde aquele dia que você me indicou, cara, só que eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Um dia eu vou ler Preacher, eu vou ler Sandman, eu vou ler
tudo isso. Leia primeiro o Preacher, que é mais fácil. Vou começar, eu gostei da série, porque me apresentou uns personagens diferentes do que eu tô acostumado a ver, e isso me instigou, eu fiquei realmente interessado por Preacher. Só que uma coisa que eu acho que pode ter sido o que fez você assistir 1 ou 2 episódios só foi o ritmo da série, que eu acho Preacher meio lento demais. Richard, meio lenta, você tá sendo extremamente generoso. Ela adaptou em 10 episódios 7 HQs, cara, isso é muito... Se pegar isso bem, isso é muito pouco. Tipo, digamos que tem umas 10 horas, mais ou menos. O que Então, mas você tá falando que adaptou 7 HQs na temporada inteira. O pouco que eu vi, porque como eu já disse, eu comecei a assistir e eu não consegui continuar, eu achei que, sei lá, o primeiro episódio inteiro é a primeira página da primeira HQ. Nesse nível. Você pensa bem. Não anda. Muita gente, por exemplo, reclama da adaptação de Watchmen que o Zack Snyder fez, porque ele basicamente pegou e transformou as 12 HQs num roteiro e fez um filme de 3 horas. E agora, você imagina pegar um HQ de 7, que não é muito grande, as HQs do Preacher, se você comprar separadas, elas são bem fininhas, pega as 7 e adapta numa série de 10 horas. É muita exceção de linguiça, é muito. Cara, porque você não conheceu os roteiristas de Walking Dead, que transformaram meia HQ numa temporada inteira. Cara, a segunda temporada, o negócio da Fazenda é tipo meia HQ, não é nem uma HQ inteira. Por isso que eu não acompanho The Walking Dead. Não, por isso que eu já desisti de Walking Dead, cara, porque não dá. Assim, mas assim, não desmerecendo The Walking Dead, mas é que todo mundo esperava um pouco mais de Preacher, que, por exemplo, ela influenciou demais muito a produção de conteúdo. Cara, Preacher, na moral, influenciou a série Sobrenatural. Com certeza, eu tenho certeza que o criador de Sobrenatural também concordo. Tem vários escritores que beberam na fonte de Preacher. O próprio Edward Spore, por exemplo, um escritor nacional de fantasia, que eu adoro ele, por exemplo, ele mesmo fala que ele foi bem influenciado por Preacher. Então, tipo assim, não era uma HQ lançamento, era uma HQ de antiga, de 95, e que tinha já a sua história fechada, que todo mundo esperava uma grande adaptação. Então, mas aí que tá o problema. Por que eles fizeram Preacher tão lento assim? Porque eu não vejo um motivo aparente para eles terem feito isso. Medo de queimar toda a história rapidamente e não ter mais história pra segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, 20ª temporada. Porque se você pensar bem, se eu não me engano, são 66 HQs. Então são mais ou menos... No total 75 com os especiais e as histórias extras, que dava pra virar série também. Então dá umas 6, 7 temporadas. O que, convenhamos, é uma boa quantidade de temporadas. Exatamente. E aí, provavelmente pode ser também o medo com o que aconteceu com o Game of Thrones. Game of Thrones foi indo, passou os livros. Você acha que eles tinham medo de passar aqui, tipo, criar filler na série? Eu não duvido muito, não, mas o problema é que eles enrolaram demais. Ou seja, você cobriu a cabeça e descobriu o pé. O Rodolfo tá certo, mas tem uma segunda coisa. Uma coisa que eu analisei bastante na série é que ela tem muito puxada, assim, o jeito de explorar personagem, o jeito de explorar a trama, muito parecido com as séries da Marvel na Netflix. Eu acho que eles quiseram fazer o seguinte: fazer uma série muito longa, tipo, bem desenvolvida, mas principalmente por um motivo. Eles meio que dosam homeopaticamente todo, entre aspas, o sobrenatural da série. Você pega cada episódio meio que tem uma dose única de sobrenatural naquela única série, naquele único capítulo. Por quê? Porque assim você não gasta tanto. Como assim, cara? Eu não entendi. Tipo assim, vamos te dar um exemplo. Tem um episódio lá onde eles começam a matar os anjos, e os anjos sempre renascem e aparecem. Cara, gostando ou não, isso gasta dinheiro. Imagina você ter que fazer isso em todo o episódio. Então, cada episódio, até o poder dele, da voz, teoricamente é uma coisa relativamente barata, vamos dizer aqui. Eles só fazem um efeito de voz no cara. Eles colocam um pouquinho em cada episódio. Como se você assistisse todo aquele episódio para esperar aquele momento. Então eles não gastam financeiramente com muita coisa fazendo desse jeito.
Ah, entendi. Então, só que esse lance do financeiro, vamos dizer, é mais ou menos o que aconteceu com o próprio The Walking Dead. The Walking Dead, a primeira temporada custou muito caro, aí na segunda temporada mandaram o Frank Darabont embora porque estava custando muito caro e eles queriam baratear. Só que a série se provou de sucesso, ou seja, a série faz dinheiro. Então eles tiraram o cara que ia fazer a série ficar realmente boa para economizar, e a série dá dinheiro sendo ruim. Então essa coisa de economizar, de mexer com grana na primeira temporada, eu não sei se seria exatamente um bom argumento defensável para os próprios produtores. Pode até ser que isso realmente aconteça, mas eu acho que, não sei, parece meio um tiro no pé. Você tem medo do que você ainda não viu. Preacher é uma road trip. Se você fazer um filme, né? É uma história de viagem. Então, cara, tipo, é meio, assim, entre aspas, caro você fazer uma história de viagem. Só que, olha que coisa muito esquisita. Tem um determinado ponto que eu aceitei que é só se passar naquela cidade, que não ia ser igual às HQs, que eles iam ficar só presos numa cidade, não ia viajar. No último capítulo, quem viu a série sabe que acontece uma coisa na cidade, eles têm que sair de lá. Entendo é que nesse último capítulo eles resolvem ir atrás de Deus, que é a grande história de Preacher. É o Jess Cusser, o pastor, indo atrás de Deus. E aí eles finalmente viajam. Aí eu fiquei assim, cara, mas peraí, pra que eles exploraram tanto essa cidade nessa primeira temporada pra abandonar ela? E se eles assumirem, vai ser uma história de road trip, por que não assumir isso desde o começo? Se a história é isso, eles se enrolaram demais. Vão entregar uma segunda temporada, se entregarem totalmente diferente do que foi estabelecido na primeira temporada. Que vai entregar é certeza, porque a segunda temporada já estreia esse ano, dia 25 de junho. Sério? Nem sabia. Se for virar uma série de road trip, toda essa primeira temporada serviu pra nada, cara. Até o jeito que a série termina com a cidade inteira explodindo. Então, tipo assim, você fica... É quase como se fosse uma piada que eles fizeram com a gente. Tipo assim, olha só, a gente mostrou pra vocês a cidade o tempo todo, explodiu. Um ponto de viragem quase que de Game of Thrones, sabe? Eu me senti... Eu gostei do final e não gostei. Eu estou feliz e zangado! Eu gostei porque eles vão viajar. E não gostei porque, tipo assim, cara, é sério que vocês enrolaram tanto esse tempo pra fazer uma piada? Você entende quando você demora tanto pra fazer uma piada que a piada perde a graça? Por que eles fizeram? Mas, cara, não sei, hein? Eu me perdi logo no começo, me perdi mal de falar. Eu me desinteressei logo no começo. Eu até achei que o Cassidy tava bem, mudaram a Tulipa, mas também tava uma boa personagem, tava bem interessante, mas a história, pra quem conhece os quadrinhos, pra quem, que nem eu, que adorava os quadrinhos, eu ficava puto da vida quando acabava, que eu ia ter que esperar um mês pra ler de novo, não sei, foi uma série pra mim meio broxante. Talvez pra quem não leia quadrinhos, pra quem não esteja ligado ao que foi, que Preacher é grande nos quadrinhos, talvez a pessoa aceite melhor, goste mais, acompanhe com menos crítica. Agora, sei lá, pegar o Preacher, o que era, pra enrolação e a maneira lenta de apresentação que estava rolando, sinceramente, eu não sei se eu conseguiria chegar na última temporada tão facilmente, não. Então a série tá menos pra uma adaptação e mais pra um baseado nos personagens de... Então, na verdade, não sei, porque ele disse que adaptou as 7 primeiras edições. O problema talvez não seja ser inspirado, pode até ser que eles estejam adaptando. O problema é que tá uma adaptação muito lenta. Assim, né, não é uma adaptação, tipo, é uma adaptação entre aspas, assim. O primeiro arco de histórias, né, o fim da 7ª HQ, é quase mais ou menos o fim da primeira temporada, é nesse sentido. Mas, cara, no sentido de adaptação, no sentido de pegar só personagens e tal, ele é muito parecido. Não sei se vocês estão acompanhando a série Lucifer, que também adapta as HQs do Lucifer, acho que é da Fox. Não. Cara, basicamente eles pegaram o argumento: Lucifer tá na Terra porque desistiu do inferno, e ponto. Transformaram ele num cara que fica resolvendo crimes. É uma coisa tipo assim, é inacreditável. Se você é um fã de HQ, você bate sua cabeça na parede até você desmaiar quando você vê essa série. Sim, é por isso que eu não assisto. Virou tipo Sobrenatural com o Lucifer. Pior, tipo, CSI com o Lucifer. O Sobrenatural ainda invoca o sobrenatural. O Lucifer não. Cara, é sério, tipo, eu via, tipo assim, cara, eu vi a primeira temporada, mas eu parei antes de terminar ela, mas, cara, eu via, eu não acreditava. Eu falava, cara, isso não tem
nada a ver com os heróis. Eles pegaram um personagem, um único personagem das HQs do Lucifer, colocaram, velho. Tipo, até a outra, tudo bem, tem uma outra junto com ele, que é a Maze. Mas, cara, até a Maze, eles mudaram tanto que nem é igual. Tipo assim, inacreditável. A HQ do Lucifer, ela é quase igual a HQ do Sandman. Envolve magia, viagem extradimensional. Cara, tipo, a primeira HQ do Lucifer independente, que é a Operação Estrela da Manhã, cara, pra você ter uma ideia, é uma história onde o Lucifer tá tentando, ele entra num acordo com Deus e ele acaba ajudando uma menina que tem poderes bruxos índios, da descendência de sangue dela, a destruir uma coisa que infecta o sonho das pessoas e transforma desejos em realidade, cara. Ou seja, tem a ver com Sandman. Tem viagem entre planos e tal, os caras viajam entre espelho, tem um montão de armadilha. É muito, muito Sandman, porque o Lucifer surgiu de Sandman, aliás. Na série, o Lucifer, ele apaixona por uma policial e ele ajuda a mulher a resolver crimes, porque um dos poderes de Lucifer dele, que nem é das HQs, da própria série, é fazer as pessoas confessarem os seus desejos mais ocultos. Cara, inacreditável, tanto que é horrível a adaptação. O lance do Lucifer dos quadrinhos, pra quem lia Sandman, é justamente isso. Tem um dos episódios do Sandman que o Lucifer basicamente fica de saco cheio de ser o chefão do inferno. Estação das Brumas. Isso, Estação das Brumas. E ele fica de saco cheio de ser o chefão do inferno, pega a chave do inferno e meio que de sacanagem joga na mão do Lucifer. Se vira aí e pum, sai, vai, segue a vida. Vou passear pelo mundo que eu cansei de ser o dono do inferno. Você se vira com esse bando de demônio aí. É genial essa história. É uma das histórias do Sandman que eu mais gosto. E na série, cara, ela é adaptada do jeito mais tosco possível. Porque é inacreditável. Porque aí você pensa assim, então, às vezes é só o começo. Não, eu acompanhei até o último episódio da primeira temporada. Não tem coragem, nada. Né? É corajoso. O Richard não conhece. Eu assisti. É muito difícil parar de ver uma coisa ruim, cara. Eu assisto Sobrenatural até hoje. Eu vejo uma coisa ruim, cara. É quase uma sadomasoquismo, cara. É que eu não consigo largar. Mas nessa, graças a Deus, eu consigo largar porque eu vi a primeira temporada e falei, vamos fazer um resumo, aí? Uma bosta. Mas uma bosta gigante. Cara, todos os episódios não tem cadência, cara. É episódio tipo vilão da semana. Em pleno 2017, a gente tá todo mundo seguindo mais a linha Game of Thrones. Eles estão fazendo episódio de CSI. Todo mundo não se empolga. Vai ter muito episódio de vilão da semana. Tem, cara. Fala isso pra CW, cara. Cara, mas Lucifer é tosquíssimo. Um dia eu tava conversando com o Richard, eu queria fazer um desrecomendo sobre o Lucifer. Meu trabalho, eu vejo todas as séries que estreiam no mês, todas. Nesse mês eu vi até Vai de Retro. Só que eu justamente assim, algumas séries, as séries que conseguem me pegar pra eu continuar a assistir, é as séries que eu considero boa, porque se o primeiro episódio eu já vejo que é o vilão da semana, o monstro da semana, já é novelinha, eu passo a régua e vou pro próximo. Meu tempo é precioso demais pra assistir uma temporada inteira. Tem gente que fala, se você não assistir a temporada inteira, você não vai entender a série. Mas se o primeiro episódio não se vendeu tão bem como o Lucifer não se vendeu, eu não vejo, não. O primeiro episódio não presta, cara. Não adianta. Voltando a Preacher, cara, Preacher é uma série que ela já não é nessa linha. É porque a gente citou aqui, vai ficar parecendo que Preacher é tão ruim. Mas Preacher, ela não segue essa linha. Ela é mais Game of Thrones, eu diria mais igual as séries da Marvel, da Netflix. Cara, só se for igual Agents of S.H.I.E.L.D., que os primeiros episódios são terríveis. Porque, sério... Eu entendi o que ele disse. Ele disse que a pegada não é... A pegada tenta fazer uma coisa um pouco diferente. Apenas é lento demais. Por exemplo, a série tem um problema gigante, que é a cidade, cara. Porque ela passa muito tempo mostrando a cidade, aí mostra fulano faz isso, que não dá em nada e tal. O vizinho não gosta de não sei o que lá e tal. E fica muito tempo nisso, que aquela série que você assiste assim no celular, sabe? Você não tá prestando atenção, acontece alguma coisa, você fala assim, tá. Aí você volta e tal. E isso é terrível pra série. O objetivo é você assistir o negócio, não você usar ele como um plano de fundo. Não, então, aí não vale a pena assistir, né? Põe pra passar e vai trabalhar, fazer qualquer coisa. Eu sofridamente terminei Preacher. Eu gostei mais dos últimos episódios, que é quando o negócio começa a acelerar um pouquinho mais. Só que realmente eu não recomendaria essa primeira temporada. Pelo que o Ailton falou, eu não sei se vale ir pra uma segunda temporada, porque mudar tudo que já foi estabelecido até agora pra uma série road movie
Mas alguém sabe a audiência? Como é que essa série foi lá fora? De nota, ela recebeu 91% no Rotten Tomatoes e 7.5% no IMDb. Cara, a galera do Rotten Tomatoes tá muito doida. Não, mas independente disso, isso é nota. Na verdade, o que faz uma série continuar é a audiência, né? Às vezes você pode ter uma nota 10 e ninguém assiste e a série é cancelada rapidinho. Alguém assiste aquela outra série, Outcast? Outcast? Não. Você assiste, Ailton? Não, essa aí não. Outcast também é baseado em quadrinhos do criador do Walking Dead. Do Robert Kirkman? Outcast eu senti mais ou menos a mesma pegada do Preacher. E eu também parei de assistir no segundo ou terceiro episódio. Se você tem culhão, se você tem saco pra... É uma série boa, eu acho, pra maratonar. Porque aí você já tá na pilha. Primeiro eu fiz isso. Eu assisti os 3 primeiros ou os 4 primeiros episódios e achei muito lento. Falei, velho, eu vou deixar isso acumular, que acabar eu vou ver tudo. Porque gostando ou não, Preacher é uma das minhas histórias da HQ, das minhas editoras favoritas e uma das minhas HQs favoritas. Então eu falei, cara, vou tentar assistir toda a temporada. Aí depois eu maratonei e foi mais fácil. Ela é uma série boa pra se maratonar porque realmente ela é igual Game of Thrones. Só tem 10 episódios, só tem uns 50 minutos em média por episódio. Só que ela é uma série que eu não sei o que vai virar dela. Porque ela termina com a proposta... É tipo assim, é muito doido. Ela explora toda uma cidade, na primeira temporada, toda uma cidade. Explora toda uma gama de personagens. Xerife, cara de cu, a tecladista, todo mundo, até o cara da empresa de carnes, que é recorrente na série, com meio que um vilão, todo mundo morre no final da primeira temporada. Sobra a Tully, o Cassidy e o Jessica. O resto, todo mundo e a cidade explode, literalmente. Então, o cara de cu morre também? Não, o cara de... Ele tá bravo lá, o cara fala, vá pro inferno, aí o chão engole ele. É isso. A série termina muito... É isso que eu piro. A série termina muito bem, porque a série termina com agora a gente vai viajar, tudo isso que você viu era uma piada, na verdade... Essa série não é sempre focada na cidade. E, cara, a última cena da série é os anjos contratando o santo dos assassinos pra ir atrás do Preacher. Cara, o problema é que isso podia ter acontecido no episódio 3, 4. Esse que é o problema. É isso que eu falo. Eles exploraram muito lentamente. Pra ter uma ideia, eu acho que, se eu não me engano, o Jesse, ele usa o poder dele, ele usa a voz de Deus, mais ou menos no segundo episódio. Tipo, ele só vai usar de novo no quarto. Ele fica quase que o episódio inteiro raciocinando sobre aquilo. Mas fica enrolando muito pra mostrar o poder dele e tal. E o cast fica muito tempo, por exemplo, pro espectador leigo entender o que ele é. Não fala o que ele é, ele aparece do nada. Isso aí eu já discordo, Richard, porque no primeiro momento que ele aparece no primeiro episódio, ele tá no avião, ele é atacado por caçadores de vampiro e ele fala que ele é um vampiro. Ele já descobre de cara. Não, sim, mas ele não é um vampiro como as pessoas estão acostumadas. Não, mas isso aí na HQ você também vai aprendendo ao longo do tempo. Mas a série não explica isso também, esse é o ponto. Eu acho que a série ela tem um problema, cara, que é o mesmo problema de praticamente as séries também da Marvel, na Netflix, e de um bando de outras séries, que é vamos criar um personagem com um passado misterioso, que Luke Cage foi assim, Jessica Jones foi assim, Demolidor foi assim, e vamos explorar esse passado, pequenos flashbacks ao longo de toda a temporada, ao invés de, não que de explicar de uma vez, mas aí fica meio que, entre essas, punhetando a história do personagem, e só no final você descobre tudo, e tipo assim, você tem que desenvolver a história atual, e a história do passado dele, e você descobre que a história do passado dele nem foi grande coisa, e um bando de intrigas que não fazem parte da trama principal da história. E isso acaba te ferrando muito, cara. Porque o massa de Preacher é Deus abandonou a humanidade, um cara que ganhou o Gênese, que é um filho de um demônio, com um anjo, que dá a ele o poder da voz de Deus, está à procura de Deus numa estrada, numa viagem pelos Estados Unidos. Qual é o grande problema, então? Você só descobre, que Deus deixou a humanidade no último episódio. Você só descobre o que é o Gênesis mais ou menos perto dos últimos episódios também, e ele só viaja na última cena do último episódio. Você recomendaria Preacher? Cara, eu recomendaria se a pessoa fosse maratonar. E, cara, eu recomendaria também pra quem gosta das HQs, também pra quem quer conhecer as HQs. A adaptação, ela teve um ponto positivo. Dificilmente ia ser possível eles adaptarem uma das grandes coisas de Preacher
que é toda a crítica que existe nos Estados Unidos, sobre os Estados Unidos, todo o humor negro que tem, porque eles não viajaram, como começa no Texas, cada personagem de um jeito, e você vê que ao longo da temporada explora vários personagens da cidade, acaba que você vê exatamente isso, você vê as pequenas críticas à sociedade dos Estados Unidos, crítica ao racismo, à violência contra a mulher, à violência no sentido geral, sobre prostituição. Você vê vários tipos de críticas. Não são iguais às críticas das HQs. O cara vai viajando e você vai desbravando nos Estados Unidos, desenvolvendo essas críticas. Dentro da cidade, isso acontece. Então, o humor negro e a crítica que Preacher faz à sociedade está presente na primeira temporada. Isso é verdade. Agora, no sentido trama, é que fica complicado. Se você gosta de Preacher, cara, eu recomendo a série, mas você tem que ser corajoso igual as séries da Marvel na Netflix. E você, Rodolfo, você recomendaria Preacher? Eu recomendo os quadrinhos. Os quadrinhos. Os quadrinhos eu acho que é aquela coisa que você precisa ler antes de morrer. É uma das histórias em quadrinhos que você precisa ler antes de morrer. E ela até não é tão longa assim. Ela é bem acessível. Acho que é mais acessível até que um Sandman da vida. Que é mais longo, com mais braços, com mais histórias. Tem histórias da morte, tem histórias do Lúcifer, tem várias histórias que seguem, que saíram de Sandman. O Preacher, eu acho que ele é um pouco mais fechadinho. A série, como eu disse, eu não consegui acompanhar depois que eu li os quadrinhos, porque eu senti essa diferença. Mas não é ruim. Isso eu também posso dizer, não é uma série ruim. Eu apenas tenho coisas mais importantes do que não cabia o Preacher, assistir a série Preacher na minha agenda. Mas talvez, se você estiver disposto, pode ser uma boa pedida. Ainda assim, como eu disse, leia os quadrinhos, que os quadrinhos são muito foda. É uma daquelas poucas histórias em quadrinhos que você precisa ler antes de morrer. Então esse é um pode ler, não é um pode assistir. Basicamente. As HQs de Preacher são incríveis porque ele fez o que eu vivo criticando, meio que em praticamente todo tipo de HQ. Ele fecha as HQs, eles são 66 HQs. Acho que tem 75 se você conta as especiais. Isso. Mas é aquilo. Ele propôs fazer uma história e fechou aquela história. Walking Dead, cara, que não vai acabar nunca. É, tipo isso, assim, entendeu? Cara, e isso pra mim é fundamental em qualquer tipo de obra, cara. Você pôr um fim. Acho que a gente pode fechar por aqui já. Peraí, então... sua opinião, Richard. Você não deu a sua opinião. É verdade. Eu nunca lembro da minha opinião, cara. Não recomendo Preacher, não acho que é uma série com selo pode assistir de qualidade, porque não foi uma série que eu assisti com afinco. Me desinteressei muito pela série e eu só terminei por terminar mesmo. E isso, cara, eu não tenho muitas opiniões formadas sobre Preacher, porque eu não consumi a série. Eu acho que sim, cara. Ela passa a sensação de uma série da Marvel Netflix, que é aquele negócio, cara, é vagamente adaptado aos quadrinhos. No caso de Preacher é bem mais adaptado aos quadrinhos, mas é bem assim, você pega mais os personagens e, cara, a história é lenta ao máximo, e ele vai te dar um passado misterioso do personagem que ele vai trabalhar durante toda a primeira temporada. E se você quer maratonar, procura alguma série pra maratonar que vai ter um começo, meio e fim, que não é muito longa, ou se você tem curiosidade pra conhecer Preacher, cara, eu recomendo essa série nesse sentido. Agora, ela não é uma série, meu Deus, eu vou me divertir. Não, cara, aí você tem Netflix com milhares de opções melhor, cara. Vocês têm algum recado final pra dar? Não é pra falar mesmo? Faz. Eu só queria dizer o seguinte, pra quem ouviu o Failcast, também, se Deus quiser, ouve também, ou pode assistir. Infelizmente, o Preacher não enfrenta o Chupa-Cu, mas temos o cara de cu, e isso é importante. Esse foi um personagem que ficou bem adaptado. Ele e o Cast foram os melhores, na minha opinião. Eu já disse, leia os quadrinhos. Os quadrinhos são mais interessantes do que a série, com certeza. É isso então, visite o canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezano. Na verdade, não segue o Castrezano nas redes sociais, não, que você vai ter dor de cabeça só. Mas então é isso. Esse Pode Assistir fica por aqui. Não esquece de seguir o cast nas redes sociais. É tudo /pode assistir ou @pode assistir. E tchau.